Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, amigos e amigas da BHH. Nós estamos aqui em Lugano, no Congresso de Linfoma, o maior do mundo, e hoje é uma pauta especial sobre duas médicas influencers, a doutora Adriana Schellinger e a doutora Joana Curi. E eu vou aproveitar essa oportunidade para trocar figurinhas, para saber como elas trabalham os conteúdos da hematologia, inclusive divulgando a própria BHH nas suas redes sociais. Eu começo com a doutora Adriana. Como é que surgiu a ideia de você ser, além de médica, influencer? Ok. Obrigada pelo convite, é uma ótima oportunidade de estar aqui. Há 20 anos eu venho nesse congresso, meu primeiro congresso foi há 20 anos atrás. Eu sou uma pessoa que tem um interesse especial pelos linfomas e faço hematologia, faço oncologia e sou do Conselho Consultivo da BHH. E a ideia surgiu muito em função de que eu gosto muito de divulgar as informações. Eu acho que as informações têm que chegar a mais pessoas. E eu acho que hoje as plataformas digitais ela têm inúmeras formas de atingir pessoas que não estão aqui ou que são médicos que não podem vir ao congresso, colegas que já se aposentaram, mas têm interesse ainda de continuar se atualizando, os alunos de informação, graduação, residência, e também pacientes, cuidadores, familiares. Então, a ideia surgiu muito a partir disso. Eu tenho página no Instagram, eu tenho página no LinkedIn, YouTube, tenho podcast, e com isso a gente tem muita coisa para divulgar e para dividir. Maravilha. E a doutora Joana, como começou a vida de influencer? A minha vida de influencer está muito baby ainda, mas olha, começou com a ajuda da BHH, porque eu estava precisando acessar artigos que eu só conseguia ver o abstract. E aí, quando você entra no site da BHH, tem a parte para os associados em que abre um mundo de revistas e que eu não tinha acesso e pude acessar todas, e eu vi assim, caramba, não dá para, vamos dizer, uma pessoa ler todos com detalhes ao mesmo tempo, mas eu estava querendo ler um por dia, e aí pensei em fazer um resumo por dia. E aí, fazendo um resumo por dia, eu criei uma página no Instagram, não pessoal, só para fazer resumos de artigos científicos. E assim, como eu comecei no meio de maio de 2025, então eu botei meu cutoff no máximo os artigos de abril de 2025 para agora, mas colocando assuntos de transfusão, de oncologia, benigno, maligno. Então, eu acredito que, para mim, está sendo ótimo, porque eu estou vendo um artigo por dia e meio presto com cuidado para não botar nada errado. E espero estar ajudando para quando alguém quiser ver, vamos dizer assim, é tipo um folhetim de artigos novos. E qual a linguagem que você usa? É de médico para médico ou é uma linguagem jornalística, digamos assim, para todo mundo? Não, é uma linguagem que foi feita de médico para médico, é um resumo, assim, com palavras científicas falando basicamente de dados, dos resultados, dos estudos e também, assim, os métodos em que foi feito o estudo, não é feito uma revisão. Embora que eu vejo vários artigos de revisão nas revistas, mas eu acredito que para o Instagram é pequena, não dá para fazer um tema de revisão, que eu acho que talvez seria muito útil para pessoal de graduação, de tudo. Então, no momento, eu estou botando mais os artigos científicos de drogas novas, de follow-ups novos, retrospectivos. Teve um do Brasil, teve 2 brasileiros que me chamaram a atenção. Um
que Dr. Chiattoni, com um grupo, né, internacional, um consórcio de linfomas T, que, através desse estudo, ele não só colocou os diversos tipos de linfomas T, não é? Mas eu achei interessante que eles criaram um novo score prognóstico. Então, sim, mostrando que o perfil diferente da América Latina em relação ao mundo, né? Trazendo essa informação. Então, assim, Oriente Médio, saindo um pouco, não é, dos Estados Unidos e Europa. Sim. Não é? E isso é importante que você está falando, porque eu faço pesquisa clínica também na minha instituição no Rio de Janeiro. Temos vários colegas que estão presentes aqui, inclusive com apresentação em pôster, de resultados de novos estudos clínicos, que também é uma forma da gente estar divulgando a nossa participação, que é fundamental. Nós temos muitos colegas do Brasil hoje, do Brasil como um todo, participando de estudos internacionais. E a gente valoriza, a gente costuma olhar para o que está fora do Brasil. Não é? E a gente é tão rico dentro, né? E então, é importante porque a gente tem um perfil muitas vezes diferente do perfil dos pacientes estudados apenas num centro europeu, num centro americano. Então, eu acho que a participação do Brasil, cada dia mais, é importante na pesquisa. É verdade. Doutora Adriana, e dá para saber hoje, depois de tanto tempo, né, nas mídias sociais, o que dá mais audiência nas suas redes? Mais audiência, na realidade, depende do dia da semana. Às vezes é interessante porque, por exemplo, agora eu estou aqui num congresso, muitas pessoas que me acompanham perguntam o que tem de novidade naquela patologia, se é linfoma do manto, se é LLC, se é difuso de grandes células. Então, às vezes, durante a semana, é mais o paciente. É mais uma resposta às perguntas dos stories, mais uma questão... Resposta, às vezes é um encaminhamento de uma pergunta direta, porque nas minhas redes tem meus contatos, as pessoas às vezes fazem contato, às vezes que é uma opinião. Eu explico que na rede social a gente não pode dar opinião, que o ideal é uma consulta, se for um paciente, se for uma consulta formal. A gente não pode dar opinião pela rede social. O colega pode querer discutir um trial novo. De modo geral, exato. Então, eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades. A comunicação hoje ela é gigantesca, seja pelo Instagram, seja pelo TikTok, seja pelo LinkedIn, YouTube, Spotify, podcast. A gente tem várias formas de chegar, seja ao colega, seja ao paciente ou cuidador. Que é muito interessante, né? Eu que estou começando, que a linguagem, o ser humano não substitui a imagem, né? Porque o meu trabalho sempre foi a questão de construir o texto com gráficos, com desenhos, para ficar uma coisa mais bonita e palatável. E quando eu estou aqui no IRRA e no ICML, sem tempo para ficar com os artigos lendo, eu comecei a conversar com colegas que eu admiro, não é? E eu vi que as pessoas gostam dessa interação, dessa conversa e resposta, como a gente está tendo aqui agora, porque na realidade assim, não é aquele estudo sozinho, mas o que você achou daquele estudo? Exato. Qual a sua opinião? Qual foi a sua impressão? Agora a gente teve uma mesa só de LLC, as atualizações de estudos, ainda perguntas que não foram respondidas, questionamentos que a gente coloca porque a nossa realidade é diferente. Então, eu acho que isso é muito rico. E por falar nisso, então, eu vou pedir para cada uma dar um destaque. Qual foi o destaque na sua mídia social aqui do Congresso do Linfoma, o ICML, e o seu também, doutora Joana? Então, as duas coisas que eu mais gostei até o momento foram: acabei de sair da palestra de linfoma em grandes células no idoso. Quando eles colocam idoso, imagine, na Europa, eles botam já 75 mais, né? Não é o nosso idoso. Exato. Então, uma questão que eles colocam é a questão do risco cardiovascular, para não poder usar antraciclina, e também como você pode minimizar a exposição a mais ciclos. Por exemplo, o primeiro trabalho foi a terapia
um R-Shop, certo? Em que você, depois de 4 ciclos, se tivesse um PET negativo, um grupo fazia mais 2 ciclos e o outro grupo não fazia nada. E ele viu que, sem mexer com o PFS ou a sobrevida global, ele conseguiu diminuir em 32% a exposição dos pacientes com PET negativo a 2 ciclos subsequentes. E ele separou ainda no book, e com o book ele conseguiu reduzir em 25% a exposição. E no Hodgkin, eu sou apaixonada pelo quimio-free, né? Então, para o alto risco, a possibilidade de fazer nivolumab, brentuximab, eu sei que não é uma realidade ainda do Brasil, mas traz respostas assim mais que espetaculares, né? Próximo de 100%, e o nível AVD comparado com o BV AVD, que já é, vamos dizer, standard para o alto risco e para o idoso, supera o nível AVD do que o BV AVD. E o seu destaque? Então, meu destaque, eu gosto muito de Hodgkin também. Ontem teve numa sessão de apresentação de estudos clínicos, um que me chamou muita atenção do grupo americano do Memorial, da radioterapia, fazendo uma opção terapêutica em pacientes com falha após um tratamento que não fosse volume muito grande ou de alto risco, em que você pudesse fazer imunoterapia com radioterapia, ou seja, uma opção terapêutica ao invés do transplante autólogo. Eu achei isso muito curioso, é um N pequeno, um estudo pequeno, mas foi apresentado por uma residente da radioterapia do Memorial. A gente estava junto aqui. Isso, eu achei esse trabalho muito interessante. E agora, na atualização dos estudos de LLC, mostrando que a terapia finita de combinação de drogas 100% oral, como foi a atualização do Captivate, a terapia fixa de ibrutinib e venetoclax, mesmo no paciente de alto risco, com um tempo prolongado, livre de doença, de poder ser reexposto às drogas orais novamente, a atualização do CLL13, mostrando que a combinação de 3 drogas, anti-CD20, o obinutuzumab, o venetoclax e ibrutinib, ele tem uma sobrevida livre de progressão superior aos outros 3 braços, mas ainda assim é um protocolo que tem a sua toxicidade, mostrando que também, eventualmente, a terapia finita chemo-free é uma possibilidade real, mesmo nos pacientes de alto risco. Maravilha. Muito obrigado pela brilhante participação de vocês. Aproveito para divulgar suas mídias sociais. Isso. E você também, doutora Joana. Eu tenho, na realidade, 2. Eu tenho o Linfopedia, onde eu tenho o meu Instagram pessoal, e eu tenho a parceria no meu podcast com a Adriana Pena, que é o DRI ao quadrado, onde a gente fala sobre tudo da hematologia. O meu é no Instagram, o @doutora Joana Cury, e no TikTok, o @hemotalk. É Cury com K? Cury, K-O-U-R-Y. Ótimo, maravilha. Muito obrigado pela presença aqui nas mídias da BHH, e você, obrigado pela audiência, e continue com a gente. Obrigada. Obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.